Uma coisa que eu vejo muito, é outro achismo meu, que há um elitismo na filosofia de tipo, de não, eu vejo que, por exemplo, você, o Karnal, a gente vê o Clóvis, muita gente ali, vocês conseguiram sair dessa torre de marfim, igual você falou, embora vocês nunca estivessem, mas eu vejo que há uma acessibilidade, é uma generosidade em compartilhar o conhecimento. Algumas vezes por vias mercadológicas, mas muitas vezes porque é interessante para uma sociedade. Sim, claro. O conhecimento ele é fundamental. Sim. Por que é um achismo meu ou de fato há um elitismo no conhecimento? Sim, quando você imaginar, o Francis Bacon, que é o grande pensador britânico, né, que está ali mergulhado, né, no século XVI com as suas coisas, ele inclusive foi chanceler do rei Henrique VIII, né, portanto está ligado à história e não só à filosofia. Ele tem um pensamento que é muito difundido, que é saber é poder. Saber é poder. Essa é uma ideia antiga que já vem na filosofia há tempos, mas que nos leva a uma segunda questão, que é essa que você traz, que é qual é o poder do saber. Pois é. E o poder do saber, evidentemente, é um poder que exige que, para que ele seja exercido de um modo mais exclusivista, que haja uma retenção desse saber. Daí que a democratização, para usar um termo técnico, a democratização do conhecimento, da filosofia, da ciência, ela nem sempre é de interesse de uma parte significativa das pessoas, né, que compõem a elite numa nação. Darcy Ribeiro, um dos nossos maiores brasileiros, um homem genial, né, magnífico, um mineiro nascido em Montes Claros, talvez aquele que mais entendeu, né, de brasilidade, ele dizia que, por exemplo, a crise da educação no Brasil, ela não é uma crise, ela é um projeto. Quando você levanta essa perspectiva, isto é, a exclusão, a restrição, a rarefação de acesso, ela não é uma questão de um defeito de política pública, mas ela representa uma intencionalidade em que se mantém uma parte no porão, né, da nau romana de navegação, né, remando sob o controle de alguém que dá o ritmo, mas que não sabe para onde vai, porque só quem está no convés sabe para onde vai, não é descartável essa perspectiva. Daí que o poder do saber é uma coisa forte. O manipular a linguagem, como é o meu caso, né, eu não seria, né, sincero se eu dissesse para você que eu não sei que eu falo bem. E no Brasil há um encantamento, que às vezes é um pouco dependente de pessoas que falam bem. A sensação é que quem fala bem entende também do que está falando. Isto é, que não tem achismos. E não é verdade. Claro que eu falo bem, essa é a minha atividade, essa é a minha profissão, é a isso que eu me dediquei, né, há décadas. Eu tenho a obrigação de fazê-lo. Mas, além de tudo, o falar bem, ele dá a sensação de posse de um conhecimento que abre portas que não necessariamente elas teriam essa mesma condição colocada numa outra pessoa. Exemplo, estou eu numa fila em algum lugar, né, o fato de eu ter uma voz que se eleva e que tem uma gravidade mais forte e que eu possa articular uma frase, né, do modo como eu estou fazendo agora, inclusive abrindo a boca com mais intensidade para deixar mais claro, isso produz algum temor. A relação de subalternidade no Brasil é muito forte, né? Aquela noção, quando você falava da aristocracia, fala bem, estudou direito, tem o conhecimento enciclopédico, a referência disso mais forte, você sabe disso porque você já lidou disso, eu um dia assistia a um stand-up teu magnífico em que você tratou, né, da temática, a noção de doutor, né? Você que é do Rio sabe como isso veio para outros lugares, né? Doutor é qualquer pessoa que seja superior a você economicamente, né, que tenha uma roupa que esteja mais estruturada, ou que você entenda que você precisa ser a ele, mesmo que de modo cínico, tem que ser subalterno. Sim. Né? A noção do doutorar-se, né? O rapaz que guarda o carro, né? Aquilo que em São Paulo é o flanelinha, né? No Rio é o flanelinha. Né? Ele disse assim, e aí, doutor? Quer que guarde o carro? Ele só me chama de doutor porque eu tenho um carro. Sim, sim. Né? Esse tipo de doutoramento sem tê-lo, a tal ponto que no nosso país, pessoas que não têm doutorado também são chamadas de doutoras. Alguns, inclusive, exigem fazê-lo. Sim. Por isso que a gente chama o garçom de doutor, porque ele tem a cerveja também. Né? Mas há um cinismo nisso.
É né? o cinismo, é o cinismo. É. É o Quer cinismo. dizer, e aí, doutor? Te parabenizar que você recebeu um elogio do Cortella, né? Pô, muito obrigado. Sim. Porra, já E ganhei a precisa vida. fazê-lo. Né? Numa das vezes em que eu pude ver coisas mais diretamente, eu me encantei imensamente. E gosto. Você sabe que uma das coisas que a filosofia aprecia é a noção do humor. Embora só haja um autor que tenha se dedicado a isso de modo intenso, que foi um Henri Bergson. É um filósofo francês que tem um livro chamado O Riso. O Riso, assisti, eu já li. Isso. Eu li o livro Cortella. Não, agora eu vou falar um negócio assim, o Cortella pegou. Você vai pegar esse corte que o Cortella me elogia, e sempre quando um hater me encheu o saco, eu vou te manda, mandar. a gente Fala, manda. Carlinhos Skate, olha o que o GIF, Cortella GIF, falou. vou mandar GIF. Você sabe que uma das coisas que o hater faz é nos melhorar, né, em várias condições. Este ano de 2021 é o aniversário de centenário do Paulo Freire. Queria falar sobre. Cara, Eu trabalhei tá anotado 18 anos com o Paulo Freire, tive atividade, ele foi meu orientador de doutorado, né? E Paulo Freire nunca foi tão lembrado como a partir do momento que decidiram deslembrá-lo. Né? Não desmembrá-lo, mas deslembrá-lo. Então, mas isso não é uma dicotomia com o que você está falando? Mas sempre, né? Porque se você imagina, quando há a possibilidade de você chamar atenção para algo que não se estava notando, isso faz com que haja uma amplificação. Claro. Evidentemente, por exemplo, eu tenho redes sociais, o Pedro Cortella, que é o meu filho mais novo, cuida de uma parte delas, uma outra parcela, o André, que é também meu filho da área de comunicação, lida na atividade dele, ambos fazem algo que é especial, né? Chamar a minha atenção para alguns movimentos. Eu não posso não prestar atenção em quem de mim não gosta, mas eu não posso ter como referência apenas quem de mim não gosta. Afinal de contas, eu uso um princípio que sempre que eu posso eu lembro, né? Há uma diferença entre opinião e acusação. Maravilhoso. Por exemplo, eu tenho 12 milhões de seguidores nas várias redes, somando todas elas. Uma coisa é o sujeito dizer, Cortella fala mal, escreve mal, é tonto, Não concordo com o que ele gordo, fala. é barbudo. Ah, entendi. Isso é opinião. Outra coisa é dizer que eu sou corrupto. Outra coisa é dizer que eu sou pedófilo. Outra coisa é dizer que eu sou... Eu tenho a E aí mesma vai. teoria Exato. sobre quando as pessoas falam pra mim, você tá pegando pilha com ele. Eu falo, cara, a opinião que eu sou sem graça, que eu sou feio, isso daí pra mim é uma opinião. opinião. Mas a partir do momento que você imputa um crime em você, você não, acho que essa liberdade de expressão... Muita gente fala assim, liberdade de expressão. Cara, uma liberdade de expressão pra você cometer um crime não é uma liberdade de expressão. Claro. Né? Eu acho que é essa É, que é há a uma diferença. Mas diferença. a consideração hoje, as pessoas falando mal do Paulo Freire, tal, não fica num limbo? Do tipo, eu acho isso e deu. Não, mas se você tem três tipos de afronta ao pensamento de Paulo Freire. Aquela que é embasada, que é sistemática, que tem que ser levada em conta. Que é de pessoas que estudaram, que avaliaram, que argumentaram e não concordam. Esse é o modo da discordância respeitável, porque ela é decente. Existe uma segunda forma de afronta, que é de pessoas que não o estudaram, Não sabe o mas que é? que induzidas de modo ingênuo por uma perspectiva que é equivocada, acabam entrando de forma útil. E há uma terceira, que é o da má fé, em que a pessoa, porque entendeu o que Paulo Freire disse, faz com que aquilo que disse seja mal entendido, de modo a produzir a confusão. O primeiro grupo é respeitável. Esse primeiro grupo, que é daqueles que tem em Paulo Contestam. Freire uma contestação, né? Esse grupo acabou sendo suplantado imensamente por pessoas que, ou de modo ingênuo, ou de modo indecente, passaram a fazê-lo. E o curioso é que isso, como eu dizia antes, usando o mesmo verbo, amplificou a atenção sobre o Paulo Freire. Fazia já alguns anos que os livros de Paulo Freire não entravam nas listas dos mais vendidos, entre os 10 mais vendidos. Né? É interessante. Muito interessante. Por quê? Eu tô torcendo Claro. pra que as pessoas me odeiem agora. Nem sempre funciona, né? Porque há razões, né, para que isso aconteça. Por outro lado, uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu acho que vale muito. Meu pai dizia o seguinte: filho, quando te xingarem, não reaja por uma razão. Se alguém chama você de filho da mãe, para não usar o termo técnico, e você for um filho da mãe, não é xingamento. Sim. Se você não for, não é com você. Sim. Portanto, a indiferença, ela tem a ver com a capacidade de lidar com aquilo que é a contrariedade. Nem todas as pessoas que de mim discordam estão equivocadas. E nem todas as pessoas que de mim discordam estão corretas. Não é porque você de mim discorda em alguma coisa que isso significa que você está errado.
mas o contrário também é verdadeiro. Qual é o risco dessa minha reflexão? A gente cair no relativismo. Claro. Isto é, então vale qualquer coisa. Não. Não. Não vale qualquer coisa. O que vale é aquilo que puder ser fundamentado. A noção do achar, né, do achismo, agora vamos dar um ar filosófico por uma conversa de botequim boa. Né? A noção de achar, ela no grego, os gregos faziam uma distinção entre o pensamento sério, metódico, meditado, que era chamado de episteme, no grego antigo. E aquele que era mera axiologia, Que é aqui. em grego é doxa. Por isso você tem a expressão doxa em grego antigo significando opinião. Mera opinião. E não a fundamentação estruturada. Empírico Isso. e tal. Por isso, quando você diz eu acho isso, eu acho aquilo, você e eu temos direito de achar quando esse achar não tem consequência concreta. Por isso que Eu não posso chegar, desculpe, Maurício, eu não posso chegar a um médico e dizer para ele, olha, eu estou com uma dor muito forte, né, na área renal, e ele diz, olha, eu acho que... Esse eu acho, né, dele pode ter um fundamento inteligente, que é eu acho e eu vou examinar para ver se é isso, ou eu acho que é isso e eu vou te dar isso. Cortella, Eu vou assustar nessa hora. Você acabou de matar, você me pegou. O projeto achismo é uma blindagem para eu ser ignorante, porque eu assumo minha ignorância. Isso daqui é um... Tem muita gente que fala, nossa, mas o Maurício falou uma besteira, mas nunca falei que é concreto o que eu tô falando. Isso, Eu você me nunca blindei. disse que era Por isso que a certo. gente transforma em pergunta. Por isso que você só me pergunta. Sim, Porque claro. eu sou o ignorante aqui que faz as perguntas. Mas todos os somos. O Manuel de Barros, o poeta matogrossense, ele dizia, tenho o privilégio de não saber quase tudo. Né? Tenho o privilégio de não saber quase tudo. O que é uma coisa inteligente, porque a possibilidade de se supor a alguém que tudo sabe, que está já completo ou completo, e no latim existe um termo para feito por inteiro, peito por Sim. inteiro, completo, que é perfeito. Perfeito significa concluído, terminado. Ora, só há um ser humano perfeito, o cadáver. Né? Porque, afinal de contas, concluído, ele não terminou. conseguirá mais mudar-se. Ele será mudado por outros seres, mas ele não mais se mudará. Portanto, ele não terá mais autonomia. Nesta hora, o assumir a perfeição, daí a canalice que existe, e você, sem dúvida, já trabalhou com essa ideia, quando alguém, ao ser perguntado qual é o teu defeito, ele diz, eu sou perfeccionista. Porque não só é uma mentira, né, como é uma suposição de que ele não tem defeito. Mas automaticamente E esse é um ele já grande... está mostrando o defeito dele, que é a Claro, mentira também. Né? claro. Porque ele está mentindo. Minha mãe, Emília, tem 92 anos de idade e eu conversava com ela de modo brincalhão, num dos dias em que fui visitá-la com Cláudia, e aí ela dizia, não, ela falava de uma outra pessoa, dizia assim, bom, ela tem os defeitos dela, afinal, né, todo mundo tem defeito. Sim. Né, eu tenho defeito, dizia ela, você, Cláudia, tem defeito. Aí eu brinquei, mãe, eu não tenho defeito. Ela falou, esse é o teu defeito, certo? Achar que não tem. Né? Esta ideia, que pode ser um pensamento mais comum, ela marca um pouco essa percepção. Uma das tarefas, às vezes, da filosofia, Maurício, é fazer com que a gente saia um pouco da petulância de imaginar que nós não temos a ignorância também como nossa referência. Né? Há um grande pensador medieval, outro dia numa conversa com o Karnal, né, nós temos cursos juntos, Imagina etc. a conversa desses Nossa, dois. essa conversa... Numa conversa com o Karnal, que se transformou num curso, inclusive, a gente lembrava de um pensador, né, de um período da passagem, né, do mundo da Baixa Idade Média para a Renascença, que é Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa, S-U-S-C-U-S-A, que é chamado, por conta do latim, né, de um modo que fazia, quando a gente estudava filosofia, rir muito, porque era Nicolau Cusanus, Sim, né, sim, que em sim. português era quase uma redundância. E aí a quinta série bate, né? Não existe momento em que a quinta série não vem à tona, a não ser quando você tem uma sonoridade dupla, como alguém chamado Nicolau Cusanus. Né? É entregar na bandeja, né, a condição para todos nós. Aliás, nós tínhamos um professor também, que sendo estrangeiro não dominava tanto o nosso idioma, e ele, ao dar aula de metafísica, ele dizia seriamente, para uma sala de filosofia na universidade, onde a quinta série baixava depois como um espírito, ele dizia, no fundo, todo homem tem uma brecha.
Pois E é claro que ele se referia a um termo técnico Sim. que é a abertura ao transcendente. Mas é o no fundo que atrapalha. Aquilo dava um outro teor, que era um pouco mais, digamos, entranhado Já matou. nas coisas. Pois bem, o Nicolau de Cusa, ou Cusanos, para usar de novo o Volta, nome a latino... quinta série bate, cara. Não Não dá, tem eu não como. consigo. Mas é verdade que é Nicolau Cusanos, tá? Não é Tudo uma bem, brincadeira, mas bate, né? desculpa. Ele tem uma reflexão sobre a douta ignorância. Douta. Douta, isto é, o valor da ignorância. A capacidade de saber que não se sabe, que é a expressão mais forte de sabedoria. Quando você resolve estilhaçar, né, algum desses cercadinhos que se tem, trazendo para conversas, né, pessoas que sejam capazes de romper aquilo que você não conhece, trazendo para, primeiro, a nitidez da tua ignorância e, segundo, a possibilidade da tua sapiência, esses dois movimentos eles são fortes. Uma das coisas que a gente esquece é que quanto mais o conhecimento avança, mais a nossa ignorância fica ampliada. Sim. A invenção do microscópio nos mostrou o quanto a gente não conhecia. A invenção do telescópio mostrou o quanto a gente não conhecia. Né? O aprofundamento do saber alarga, né, o nosso horizonte. Quando, né, no primeiro dia de aula, por exemplo, na universidade, eu dizia aos alunos e às alunas algo que é verdade. Você, depois de algum tempo aqui, saberá o tanto de coisa que você não sabe. Não é que você as saberá, você saberá que não a sabe.